Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único digno de receber a honra, a glória e o poder para todos sempre, amém. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui na casa de Deus, é o amanhecer na graça, estamos aqui buscando o Espírito Santo, é o dia dos filhos de Deus na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. E como é um domingo de manhã, nós temos esse propósito especial, o jejum das causas impossíveis, né? O pastor está em jejum, há certas castas, raças, tipos de demônios que só sai coração com jejum. Eu não sei o seu problema, mas Deus sabe. Então aqui é para nós colocarmos mesmo a nossa casa em ordem e verdadeiramente nós aprendemos a tomar posse da bênção. O povo de Deus só é destruído por falta de conhecimento. Nós buscamos conhecimento da palavra, ali nós vamos ter o entendimento da palavra, ela vai gerar fé no nosso coração e tudo é possível que crer. A fé real, ela chama a existência as coisas que não são como já se fossem. Ela é poderosa, irmão. Deus pode todas as coisas, por isso que nós temos que ficar atentos e olhar para Jesus. Quando nós confiamos ou buscamos em algo aqui da terra, né? Num emprego, num salário, numa pessoa, num patrão, num pastor, e até mesmo em nós mesmos nós vamos nos frustrar. Mas quando nós confiamos no Senhor, entregamos todos os nossos caminhos nele e confiamos somente nele, tudo ele faz nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Meus amigos do Facebook, não é diferente, deixe seu pedido de oração, deixe seu testemunho, já compartilhe esse culto, lembrando que esse ato de compartilhar é um ato de amar, de evangelizar, é cumprir o seu id. Jesus Cristo, ele diz que ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso, você vai estar indo por todo mundo, que essa rede social, o Facebook, ela alcança mesmo praticamente o mundo inteiro. Alguma pessoa lá do outro lado, lá pode estar lá, nós gravamos em português, não temos tradução nem nada, mas alguém pode estar lá do outro lado do mundo, lá clicar, e nós temos pessoas de vários países que assistem essa live e têm sido abençoados em nome do Senhor Jesus, porque alguém compartilha, coloca lá no seu status do WhatsApp, ali está só o link. Às vezes uma pessoa curiosa clica lá, gosta, já fica, já aprende alguma coisa. Esse é o propósito. A água mole, a pedra dura, tanto parte, até aqui. A bênção é de fé em glória em glória, irmãos. Às vezes uma palavra ali que entrou, meus, já faz a diferença. Jesus, ele estava lá falando com aquele centurião que o empregado dele estava miseravelmente doente. Jesus estava indo lá para a casa dele, falou: não precisa ir na minha casa, basta uma só palavra, meu servo será salvo. Essa é a diferença daquele que crê. Jesus olhou para ele assim: nem mesmo em Israel eu nunca vi uma fé como essa. Mas ele está esperando de nós essa fé, irmãos, porque nós temos muito mesmo acesso à palavra do Todo-Poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos, abre seu coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, até aqui ajudou-nos o Senhor, Pai, e diante da Tua presença nós estamos, meu Pai, buscando em espírito, em verdade, crendo que no mundo espiritual não há distância, Pai. Que o Senhor alcance nossos queridos familiares, Pai, com a fé, meu Pai, transformadora, que não é de brincadeira. A pessoa não pode colocar a mão no arado se não nasceu da água e do Espírito, Pai. E alguns estão querendo colocar a mão no arado, meu Pai, sem estar preparados. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo, ele veio para dar uma vida com abundância. Alguns, o diabo engana que ele não existe. Outros, ele engana que a pessoa pode fazer mais do que o que está se preparando para isso. Outro, verdadeiramente, ele engana mesmo das mais diferentes maneiras. Não deixe ele te enganar. Não dê lugar para o diabo. Isso, agora é a hora de você abrir o coração e ser renovado nessa hora. O amanhecer na graça é onde nós temos o avivamento, o Senhor e o Espírito Santo, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor Jesus. Nós precisamos do avivamento, nós precisamos do renovo, nós precisamos dessa vivificação, nós precisamos, Senhor Jesus, nós precisamos crescer na Tua graça. Ah, Senhor maravilhoso, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus, Pai. Ah, sábio justo Deus, venha com a Tua unção sobre a vida de cada irmão, já vai passando de um em um, Pai. Vai visitando no mundo espiritual na distância aquele que nós estamos representando, aqueles nossos amigos que estão assistindo essa live, tanto agora aqui ou ao vivo, mas o vídeo ele fica disponível, e a
a tua palavra ela não passa. Nós estamos aprendendo os teus mandamentos. O Senhor verdadeiramente mostrou que é do teu mandamento que nós conhecemos o amor e amar, que é tê-los e praticá-los. É isso que te ama. O que te ama será amado do Pai, e o próprio Senhor Jesus nos amará e se manifestará a cada um de nós. Nós precisamos ter os mandamentos, e assim nós vamos ter esse amor ao Pai sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso poder, com o nosso espírito, com a nossa alma, e conseguiríamos amar o próximo como a nós mesmos, se colocando no lugar do próximo, se contentando com o que tem, buscando a presença do Todo-Poderoso, crescendo na graça de Deus, não olhando para as coisas desse mundo. As coisas desse mundo, elas vão passar, irmão. Muitos lutaram tanto mesmo para conquistar algo, e aquilo que parecia ser a alegria daquela pessoa, foi a destruição daquela família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amarrado em nome do Senhor Jesus. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, ouve assim, abre o teu coração. Eu confio em ti, deixa nada atrapalhar. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, ouve assim. Deus, mesmo que eu não consiga entender, e queira tudo do meu jeito, eu até choro, e às vezes chego a dizer: o que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda os seus caminhos, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo. Eu sei que vais cuidar de mim, o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Eu confio em ti, eu confio em ti, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Pense assim com você também, ó. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro, e às vezes até chega a dizer: o que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, os teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Eu sei que vais cuidar de mim, o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem eu entender, mesmo
mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Aleluia, aleluia. O de la malamalamash, o de la malamaturi me canta no amaramá. Oh, vem, amado nosso, amado de nossas almas, venha nos envolver com o teu renovo, Pai. Oh, pois muitas vezes nós não entendemos tudo que nós passamos. Oh, mas nós sabemos que o Senhor tem o controle pleno sobre todas as coisas. O que não é vontade é permissão tua, Pai. Na tua vontade nós estamos na tua graça, meu Pai. É a bênção para cada um de nós. Ah, mas na tua permissiva o Senhor nos ensina, porque nós precisamos aprender, Pai. Nós precisamos aprender com nossos próprios erros, nós precisamos aprender com os erros dos demais, nós precisamos aprender com a tua palavra, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé, e não tirar o olho dele, porque foi ele que morreu por nós, foi ele que venceu por nós. Quando nós tiramos os olhos de Jesus Cristo, nós nos corrompemos, nós perdemos e começa o sofrimento. O homem colhe o que ele planta, meu. O homem só verdadeiramente colhe o que plantar. Isso que nós estamos plantando, aquilo que verdadeiramente logo nós vamos colher. Por isso nós temos que estar na tua palavra, semear da tua semente, buscar da tua semente, Pai, crescer diante da tua presença, Pai. Oh, buscar o teu reino e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Remover todas as obras da carne, ou todo aquilo que o Senhor tem ordenado dos teus mandamentos, que nós pratiquemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ah, Jesus, ele preparou o melhor para nós. Olhe para ele, confie nele, entrega todos os seus caminhos ao Senhor, todos os seus caminhos ao Senhor, confia somente nele, que tudo ele fará. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O dono na malama, o de la malama, cheire me canta na maná. Ah, preparado está o meu coração, Senhor Jesus, com a tua mão levantada. Repita comigo: meu Deus, olha para mim, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente e meu coração, e tudo o que há em mim necessita mais de ti, mais da tua ajuda, mais da manifestação do teu poder, do teu grande poder, para me curar, para me libertar, para alcançar o meu impossível, pela minha fé em ti, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. De jeito nenhum. Não volto não. Atrás o mundo. Jesus à frente. Jesus é o guia. Todo poderoso, onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto de jeito nenhum. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Depois da luta vem a coroa e a
Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, amém? Seguindo o Senhor Jesus Cristo, deste caminho, a gente não desiste, a palavra de Deus. Nós estamos também na campanha dos mandamentos, né? O Senhor Jesus nos explica o que é amor, o que é amar nos mandamentos, que aquele que tem os meus mandamentos e pratica é esse que me ama, hein? Quem não tem um mandamento e não pratica, não ama, não tem amor, não só por Jesus, por nada. E quem ama Ele tem um mandamento e pratica, é amado do Pai, do Filho, e a manifestação do poder de Deus vem sobre as nossas vidas. É aí que a pessoa toma posse da bênção. Aí que vem as maravilhas, os milagres da nossa vida, quando você tem um mandamento e pratica em nome do Senhor Jesus. Aí você consegue amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro e grande mandamento, e ao próximo como a si mesmo. E nós estamos estudando os 10 mandamentos, hoje nós chegamos no 10º. Vamos lá em Êxodo capítulo 20, em nome do Senhor Jesus. Para ter, tem que conhecer, irmãos. Às vezes a pessoa nem conhece os mandamentos, nós aprendemos. Primeiro mandamento, ele é amar a Deus sobre todas as coisas, também o primeiro mandamento lá do Êxodo: não terás outros deuses diante de mim. Exatamente, amar Ele sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, toda a sua vida, com tudo que você é. Segundo mandamento, você não pode ter imagens, escultura, semelhança do que está no céu, na terra, debaixo da terra. Às vezes as pessoas, eu vejo alguns religiosos, idólatras, que criticam o bezerro de ouro, por exemplo, que foi feito lá, em Israel. Mas o que é aquele ídolo que a pessoa tem, senão um bezerro de ouro dela? Ou uma estátua de uma outra religião? O Senhor abomina as imagens de escultura, nenhuma delas representa Ele. E atrás de toda imagem de escultura, por mais que seja de um santo, tem demônio. Tem o próprio Satanás ali atrás. Então, idolatria somente a Deus, mano. Somente o Senhor, seu Deus, adorarás, somente Ele prestará conta. Ele é Espírito. Só dá para adorar Ele em Espírito e em verdade. O resto é tudo coisa da mente da pessoa. E a nossa mente é fraca. Vai até ali só. Aí a pessoa idolatra pessoas vivas, pessoas mortas, um parente, um emprego, um patrão. Amém? Que a pessoa até ama. E hoje nós vamos ver um inverso. Que a pessoa, na verdade, ela odeia alguém porque a pessoa tem que ter o que ela tem. Que é não cobiçar nada de ninguém. Aí vem o terceiro mandamento, que nunca fala o nome do Senhor em vão. Nunca. Deus deu um nome pronunciável, que é o Yahvé, Yahvé. Mas esse nome Yahvé, mas é só para citar, para ler Bíblia. Porque o Senhor, quando ia falar com os seus servos, e o servo perguntava: com quem que eu estou falando? Ele falava: eu sou o que sou. É o nome pronunciado. Por isso que ele fala: não falarás meu nome em vão. Só que depois ele deu um nome acima de todo nome. O nome de Yahshua HaMashiach. O que é isso, pastor? Jesus Cristo. Jesus que se Yahshua HaMashiach, que é o Messias, o Yahshua, que é Jesus, e HaMashiach é Mashiach, que é o Messias, Cristo. Cristo é Messias, ungido de Deus. Ô pastor, então é nesse nome que eu expulso o demônio? Não, nós recebemos o nome de Jesus Cristo. E nesse nome nós também expulsamos o demônio. Amém, por Deus? Graças a Deus, o nome do Senhor Jesus. Mas não é para ser falado em vão. A pessoa coloca Jesus em um monte de assunto, mas não deixa Jesus entrar na vida dele, a pessoa só vai se perder. Aí desce. Aí guardar o sábado, nós aprendemos que é guardar todo dia. Não vou me estender aqui. Aí vem você honrar teu pai e tua mãe, que serão aumentados os dias na terra do teu Deus te dá. É o mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Depois você não mata, não adultéria. Aí nós já vimos que a pessoa não mentir e não furtar. E agora nós vamos ver o versículo 17, olha aí, não cobiçarás a casa do teu próximo. Êxodo 20, versículo 17. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Amém? Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Agora eu chamo a atenção para as pessoas, porque o Satanás, ele não vem de chifre de rabo, e dizendo: eu sou o diabo e vim te pegar. Ele vem com as coisas mais singelas, mano. Logo, alguns anos atrás, eu recebi um calendário
Sabe esses calendários que dá no começo de ano, virada de ano, por aí? Com os 10 mandamentos. Que bonitinho, né? 10 mandamentos. Mas não eram esses 10 mandamentos aqui não, irmãos. Acreditem. O segundo mandamento que fala sobre contra a idolatria é tirado. Por quê, irmãos? Por que será? Os principados, as potestades, irmão, enganam o diabo imperar e a pessoa não está nem percebendo. Por que será que por aí, né? Eu não estou falando contra a religião de ninguém, mas só para observar. Olha seus 10 mandamentos. Se o segundo mandamento que está aqui, o versículo 4: não farás para ti imagem, escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ah, pastor, mas eu nasci nessa religião. Ninguém nasce em religião nenhuma. Ninguém nasce drogado. Isso é um comportamento adquirido. A criança nasce, o pai vai ensinando, daqui a pouco a pessoa, não, mas quem nasceu? Nasceu, não nasceu, mano. Fique com Jesus, mano. Ele visita a maldade dos pais no filho, porque geralmente a idolatria é como os demais piores pecados, os maus comportamentos, eles são aprendidos, irmão. São aprendidos. A pessoa vai lá, vai vendo o pai é um idólatra, o filho já vai vendo e vai ser um idólatra. Essa religião é nossa religião, e a pessoa vai entendendo aquilo como a religião da pessoa. Só que o religioso, um abismo chama outro, irmão. A palavra religião é religar, é o homem tentando se religar a Deus por méritos próprios, irmão. É impossível, irmão. É impossível o homem se religar a Deus por méritos próprios. Ele tem que nascer da água do Espírito, e aí será um único Espírito com o Senhor, amém? E aí pela misericórdia dele, nós vamos ali ter uma comunhão com Deus, irmão, andando em santidade, buscando o reino e a sua justiça, tirando tudo que não presta, aprendendo na palavra de Deus. Mas o inimigo engana, irmão. Todos os caminhos levam a Deus. A pessoa basta fazer parte de uma religião, de uma igreja, que vai para o céu. Aí fora estão falando isso, é mentira. O Senhor Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai do céu fora da palavra de Deus. Não tem jeitinho, irmão. Se estão falando outra coisa, é engano do inferno. Estão tirando o segundo mandamento para fazer o quê? Como o 10º mandamento ele é maior, aí o 9º e o 10º é esse aqui. Eles colocam o primeiro: não cobiçará a casa do teu próximo. Seria o 9º. Aí o 10º coloca: não cobiçará a mulher do teu próximo. Divide. Está amarrado em nome do Senhor Jesus, irmão. O que usa de engano não vai ficar na presença de Deus, irmão. Não caia nessa, joga essa desgraça fora, irmão. Mas pode olhar na Bíblia deles, que está igual. Acorde, meus irmãos. O diabo só vem para roubar, matar e para destruir. Jesus Cristo, ele vem para dar uma vida com abundância. Ele vai enganando, irmão. Que aquela estátua que é usada lá na outra religião africana, no satanismo, aquela imagem é do mal. Aquele elefante que é usado lá na Índia, aquelas outras coisas que é usada por aí, né? Que lá é do mal. As imagens de Buda, não. Toda imagem. Deus não tem imagem. Não há nada aqui na terra que possa representar Deus. Por isso, quando você coloca suas fichas em si mesmo, até na igreja, uma pessoa física, você vai acabar se frustrando. Mas quando você pega com Deus Pai Todo-Poderoso, confia somente nele, tudo ele fará na sua vida. A cobiça é isso, a pessoa não confia, ela não se contenta. Por quê? Porque ela não tem o contentamento. Ela não tem, como que ela vai dar o que ela não tem? Ela não tem o contentamento. Jesus Cristo, ele dá uma resumida nesse todos os mandamentos lá no começo do Sermão do Monte. O Sermão do Monte está lá em Mateus capítulo 5.
Mateus capítulo 5, irmão, primeiro livro do Novo Testamento. Você sai do segundo do Antigo e vai para o primeiro do Novo. O Senhor Jesus Cristo, Ele facilitou a nossa vida. São 35 mil versículos na Bíblia, 30 mil promessas. E aí Ele ensinou: amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu espírito, toda a mente, toda a sua força, com todo o teu poder. E ao próximo como a ti mesmo. É como a ti mesmo, não mais, porque tem gente que idolatra o próximo, idolatra um patrão, ídolos humanos, cantores seculares e até gospel, pregadores. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. É idolatria também. Ah, meu netinho, adoro meu netinho. Você ama ele, mas como a ti mesmo. Ô pastor, e no casal casado? Aí, além de ter esse amor ágape, né? Tem o amor filos, que é o amor fraternal. Aí tem o amor eros também. Aí tem que ter os três amores ali, ó. Três amores de Deus, mais o selamento do Espírito Santo de Jesus Cristo ali. Aquele casal impenetrável para o maligno, amém? Ele está blindado. Isso que blinda um casal. Os dois andaram na mesma fé, amor, espírito e palavra. Amém, por Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Se coloque no lugar do próximo. Sinta a dor do próximo. Não deseje para o próximo que você não quer para si mesmo. Olha aqui o versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Como nossa Constituição. O Código Penal brasileiro não proíbe a pessoa de matar, mas se ela matar, tem uma pena. Não proíbe de roubar. Se roubar, vai ter uma pena. Roubo, furto, lá. Está lá. Código Penal. Versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar... eu dei uma pulada aqui. O versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E também o que chamar o seu irmão de racá será o réu de sinédrio. E qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno. Esse racá, irmãos, é um xingamento que abrange um monte de xingamentos brasileiros aqui. Qualquer que xingar o seu irmão, se encolerizar com alguém, e ali num xingamento, xingar alguém por cólera, por ira, verdadeiramente vai ser réu do inferno, irmãos. Quando a gente fala de louco, não é chamar uma pessoa, você está sem juízo por conta da palavra de Deus, não. É outro tipo de, como se for numa ofensa. Toda a pessoa que ofender o seu irmão ali vai estar matando aquela pessoa ali, talvez espiritualmente. Mas claro que em Cristo, às vezes a gente precisa dar um alerta para a pessoa e chamar a atenção da pessoa. Meu amigo, você está sem juízo, meu amigo. Não é assim que um servo, uma serva de Deus se porta, não, meus. Porque isso aqui vai fazer com que você se perca pelo caminho. Agora sim, versículo 23. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e concilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que os adversários te entreguem ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encarcere na prisão. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado que tudo que nós fizermos, até no ministério da contribuição, nós temos que entender mesmo que nós precisamos estar com o coração limpo. Limpo. Se você lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, você vai lá e se acerta com ele. E aí depois você apresenta a tua oferta, para que você não se perca pelo caminho, porque é perdoando que se é perdoado. Você se arrepende. Se você que fez algo contra alguém, você se arrepende e vai lá falar com a pessoa. É o Espírito Santo que convence do pecado, para você saber o que é pecado e ali se arrepender.
Se você fez algo contra alguém, você, além mesmo de você, peguei uma coisa sua, você vai ter que ir lá e falar com a pessoa, perdi o juízo, peguei algo que é seu. Eu voltei com a verdade com você. Pastor, mas se eu falar a verdade, verdadeiramente a pessoa não vai entender, vai. O que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Olha aqui o mandamento de Deus. Creia, irmão. Dependendo da direção que Deus te der, irmão, a pessoa que fala a verdade às vezes nem vai ser punida, irmão. Mas você precisa estar em Cristo. Não pode ser algo da boca para fora que você vai lá, agora fala com a pessoa como uma Maria arrependida, mas era só um remorso, e daqui a pouco está fazendo a mesma coisa de novo, irmão. É muito grave isso. É perdoando que você é perdoado. Mas é o Senhor que nos convence da justiça, para nós não queremos fazer justiça com a própria mão. Vai, se acerta com o seu adversário, enquanto está no caminho, enquanto está vivo. Não adianta depois chegar lá um cachorro lá e ficar chorando, meu. Ainda mais se for parente de primeiro grau, segundo grau. Tem gente que não fala com o parente porque é uma bobeira que nem lembra mais o que é. Aí quando morre vai aquele, me perdoa, não está mais lá, meu amigo. Quando Jesus está falando, se acerta enquanto está no caminho, se acerta enquanto está vivo. Você tem parente? Vai ver os seus parentes. Busca lá, pelo menos telefonar, chamada de vídeo. Hoje em dia dá para você se aproximar sem estar próximo. A pessoa pode estar lá do outro lado do mundo, você dá uma chamada de vídeo. Oi mãe, oi pai, oi vó. E aí, como você está? A pessoa nem isso faz, mano. Mas eu gostaria de ir. Também gostaria de ir em tanto lugar, mas não dá às vezes. Tem lugar que é distante, que é difícil. A gente tem os nossos afazeres, não dá para ir correndo, tem que estar preparado, tem um monte de coisa. O inimigo engana, ele vem para roubar, matar e destruir. Não caia nessa. Procure, busque, liga, né? Antigamente era mandar carta, né? Lembra? O pessoal mandava carta para os parentes, não via a hora de chegar a resposta, né? Namoro à distância, né? Eu não peguei esse tempo, já peguei o tempo do telefone já. Mas o meu pai, conta lá que ele mandava carta para minha mãe, lá, um monte de gente, irmão. Hoje que as distâncias estão encurtadas, a pessoa fica pegando aquelas fotografias que ninguém nem mais lê, aqueles videozinhos que só entope o celular de lixo dos outros e sai compartilhando. Para com isso, faz uma chamada, meu. Faz uma chamada. Ensina lá. Às vezes a pessoa tem um celular desse que faz chamada de vídeo, mas não sabe. Aí você liga para alguém lá, não tem ninguém aí perto aí não, tia? Não tem ninguém aí perto não? Alguém aí que possa te ajudar? Vai lá, ensina a pessoa. Ninguém aprendeu, nasceu sabendo. Mas tem pessoas que começaram a usar o WhatsApp há pouco tempo e agora já só usa o WhatsApp. É uma ferramenta que serve para tudo, irmão. Serve para tudo. A pessoa lá pode fazer ligação, pode fazer chamada de vídeo, pode mandar lá um documento. Os vídeos só não podem ser muito compridos, né? Tem uma limitação de tempo e de tamanho de vídeo. Mas fora isso, para a rede social, dá para fazer compra hoje em dia, pagar pelo WhatsApp. Tem que tomar cuidado com isso, mas dá. E a pessoa fica, não sei o que, ela se acerta enquanto está no caminho. Se acerta. Coloca a tua casa em ordem. Depois lá no caixão, você vai ser entregado ao réu do juízo. Se você não se acertou e a pessoa foi. Hein? Se você não se acertou e a pessoa, acabou o tempo dela aqui na terra. Ali você vai estar falando com o caixão. Você não se acertou não, você já está com o réu do juízo. Já está segurado mesmo para ser condenado. Olha aqui, ó, versículo 25. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto está no caminho, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juízo. Enquanto está no caminho. Se ele foi, já foi, meu. Ele que vai te entregar no juiz, vai ver se você se arrependeu, por que você não foi lá falar com a pessoa, e o juiz te entrega ao oficial que encerrará na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairá dali, enquanto não pagar o seu último cetil. Vai ser o fogo que nunca apaga, porque o bicho nunca morre, irmão. Não brinca com as coisas de Deus não, irmão.
Os mandamentos de Deus, tudo que está na Bíblia Sagrada, não é figura não, é para você praticar. Versículo 27, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Então Jesus está falando de todos aqui, todos os mandamentos, não adulterará. Nós aprendemos que adulterar não é só ter um caso extraconjugal quando você é casado, é tirar mesmo toda a essência mesmo, a pureza de algo. Por exemplo, dou muito exemplo da gasolina, que é o mais fácil de entender, né? Que é a adulteração da gasolina. A gasolina adulterada, ela está pura? Foi adicionado algo que não era para estar lá. Exatamente, como qualquer coisa adulterada. Hoje estão adulterando um monte de coisa, né? Parece que estão adulterando detergente, adulterando material de limpeza, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Mas eles adicionam só água, que nem o álcool mesmo. O álcool já tem uma quantidade de água que não deveria ter, na minha cabeça. Para que vai ter água? Põe um álcool mais puro que tiver, com o que ele precisa lá. Então, como que eles adulteram o álcool? Joga mais água. Eles pegam uma mangueirona lá, abre aquele tancão que eles têm lá nos postos de gasolina e enche de água. Os carros que são flex, eles vão fazendo lá os cálculos lá com o computador lá até um certo ponto e o carro anda. Faz menos quilômetro por litro, nem estraga muito o carro, porque esses carros já são preparados para água. Eu lembro bem antigamente, quando começaram a sair os primeiros carros a água, que eram a álcool, que tinha o carburador do carro a gasolina, ele era um ferro lá, ferroso, né? Aí quando saiu os carros que tinha carburador, que era a álcool, aí já era um carburador meio de alumínio, para não ferrujar, que as pecinhas lá dentro lá era tipo de cobre, para não ferrujar, era diferente. Então os carros de hoje é meio preparado para isso, o carro dá uma forçada lá, só se tiver muita água, mas vai embora, a pessoa nem percebe. Está adulterando, mas toda a intimidade fora de um casamento é um adultério, é fornicação, é prostituição. Essa moça não é tua esposa, meu amigo. Você tem que ter um amor por ela, o desejo por ela, mas se não der certo, ela é sua irmã. Não toca na sua irmã, ela pertence a Deus. O pessoal fica ultrapassando, pulando as etapas. Não fala com Deus, não fala com o pastor, não fala com os pais. Aí já vão aqueles malhos lá que arranca, né, para desentupir pia. Aí vão se inflamando, não fogem da aparência do mal, ficam sozinhos em algum lugar. Daqui a pouco a casa cai, meu amigo. A oportunidade faz o ladrão até de você se fornicar, ser um fornicário. Não guardar a pureza para o seu marido, moça. Mas ele vai ser, que seja primeiro. Aí o rapaz fica pedindo lá prova de amor, manda ele pedir prova de amor para a mãe dele ama, ele não ama? Pede prova de amor para sua avó. E manda passar, mano. Pastor, não, manda, não serve, meu. O namoro, o noivado é para as pessoas amadurecerem e produzir o fruto, e um apresentar para o outro o fruto. O pessoal pula essa etapa, vai ter trabalho, problema. E você, eu estou falando para o povo de Deus, mas dá o conselho para todos. Aí fora a gente vê como está, a pessoa troca de parceiro sexual que nem troca de roupa. Tem gente que troca mais de parceiro sexual do que de roupa, com a mesma roupa que está com outro cara do lado, com outra moça do lado. Brincadeira, mano. Seu corpo não te pertence, não. Teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que pertence a Deus, e tudo que você fizer com ele, você vai dar conta a Deus. É tudo que Satanás rouba, essa verdade aí fora. Coloca meu corpo, minhas regras. Aí a pessoa se prostitui, a pessoa bebe, fuma, tudo comportamento adquirido, irmão. Vai vendo em casa aquele rodízio de padrasto e madrasta. Daqui a pouco começa, o mais velho começa a namorar, toda hora troca de namorada, depois o outro também vai fazer a mesma coisa. Aí o pai fuma, joga lá bituca, o menino vai lá dar uma experimentada, o comportamento adquirido. Aí nas festas tá todo mundo bebendo, não menino, você ainda não pode beber, mas ele dá uma aí os adultos dão uma distraída, ele vai lá dar uma experimentada. Acontece, irmão. Ninguém nasce em religião nenhuma, ninguém nasce viciado, ninguém nasce verdadeiramente bandido, irmão. São comportamentos que foram aprendidos, irmão. Foram aprendidos.
Eles vão vendo, olha a ficção. Aí fora, como que tá? Né? É aquele negócio mesmo da galinha. Né? É o que o Satanás faz com as pessoas aí fora. A pessoa sofre igual a galinha. Você pega uma galinha, você tira todas as penas dela e ela não morre. Meu vizinho tinha uns galos lá, que era até de briga. Graças a Deus ele parou com essas histórias. Mas faz muitos anos, uns 30 anos atrás. Né? Arrancava todas as penas do galo. Depois você dava comida, o galo te segue, meu amigo. A galinha te segue. Tem muita gente sofrendo na mão do Satanás, irmão. Mas quando joga uma quirelinha lá para ele lá, vai atrás. Continua servindo ao Satanás. Para com isso. Não caia nessa. Saiba esperar no Senhor, irmão. Ô, pastor, agora já era. Agora se santifique, irmão. Se santifique para casar. Se santifique. Pula as etapas. Não pula não. Pula não. Espera, sabe esperar no Senhor, irmão. É prostituição. Está se vendendo por menos que dinheiro, por uma promessa do casamento, por exemplo. Ah, mas isso aí vai ser meu mesmo. Seu corpo vai ser meu. Deixa eu dar uma olhadinha. Manda olhar a esquina. Pornografia, filha. Seu corpo ainda não pertence a ele, não. Aí a moça mostra para um, daqui a pouco o moço talvez não goste, né? Ou sei lá, ele já vi mesmo. Pula. Sai fora. O Davi tinha um filho chamado Aminon. Estou pregando sobre ele na sexta-feira, 2 semanas. Esse rapaz se apaixonou pela própria irmã chamada Tamar. Apaixonado. Não vivo sem ela. Ficou meio doente. Não estava totalmente doente, só não comia. Mas ele foi falar com o primo dele. Se você for procurar de porta em porta, você vai encontrar alguém que apoie seu pensamento errado. Vai, não, vai lá, vai lá que vai dar certo. Vai lá que vai dar. Vamos fazer até uma oração para aquele roubo dar certo. Está amarrado em nome do Senhor. Tem gente que faz oração para ir roubar, irmão. Para ir furtar. Né? Tem um vídeo na internet lá que os caras deram uns tiros na polícia. Não sei se alguém viu esse vídeo. Saiu correndo. Na hora que a polícia alcançou e começou a metralhar o carro deles, começaram a orar. E não era reza não, viu? Era uma oração. Meu pai, me perdoa, me ajuda, me tira dessa aqui. Mas não teve jeito não. É oração de ímpio, irmão. Deus não ouve, é pecador. Não ouve. Arrependimento não é isso, não. Alguns pode ser que vai acontecer como o bandido da cruz, irmão. Que ainda hoje estará comigo no paraíso. Não desceu da cruz para se batizar. Mas não é todos não, irmão. O pecado da rebeldia não é só desobedecer, é tardar a obedecer. A pessoa já sabe o que é para fazer, não está fazendo, está na rebeldia. Ainda estou muito novo. Tem coisa que vai vir tão abrupta que não vai ter tempo de falar nem ai, muito menos misericórdia, Senhor. Mas mesmo se tiver tempo de pedir misericórdia para o Senhor, Deus vai olhar para o coração, né? Deus sabe a intenção do coração. Deus sabe que lá atrás, seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu amigo, um pastor, alguém te falou de Jesus, e você, na hora, até aqueceu o coração, mas você não quis saber. Você desprezou ao Senhor Jesus. Todo aquele que desprezar Jesus, na hora lá. Claro que Deus conhece a natureza de cada um. Deus conhece a natureza de cada um. Pode ser que os meninos escaparam da morte, mas foram para o céu, porque se arrependeram lá na hora, irmão. Quem sou eu para julgar? Nós não sabemos nada, quem sabe tudo é Deus, irmão. Se aquela oração foi sincera mesmo ali, mas da morte eles não escaparam. Da morte eles não escaparam. Cuidado com o adultério. Você tirar a pureza de algo. Sede santo, porque o Senhor é santo. Aí Jesus continua aqui, ó. Versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu o adultério com ela. Aí, ó. Nós estamos falando sobre a cobiça hoje. Exatamente. Até você olhar para alguém que não é o seu cônjuge, já adulterou no coração. Quer dizer, tem o pecado da cobiça e o pecado do adultério. Um abismo chama outro, meu.
Um abismo vai chamando outro abismo, que vai chamando outro abismo, vai chamando outro abismo. Não caia nessa não. A maioria dos males começa verdadeiramente na cobiça, irmão. Não começa no fim, começa na cobiça. Olha o que diz aqui na Lucas. Você está em Mateus, você vai em Lucas. Capítulo 12. Mateus, Marcos, Lucas 12. Amém? Versículo 13 diz assim: E disse-lhe Jesus, disse-lhe um da multidão, Jesus, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse: Acautelai-vos vós e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Aí alguém vê, né? Antigamente, né, as heranças eram diferentes, né? Geralmente o primogênito ficava com o dobro do segundo, que ficava com o dobro do terceiro, que ficava com o dobro do quarto, que ficava com o dobro do quinto, que ficava com o dobro do sexto. Os últimos filhos, eles ficavam com a quirela da quirela da quirela da quirela. Mas eu não quisia dizer nada. Quem foi o rei de Israel? Davi. Davi foi o rei de Israel, que foi o último filho. Quem foi o Safenate Paneia, o salvador da terra? Que era o José. José foi o penúltimo filho. Se fosse ver da herança que ele ia receber de Jacó, ia ser uma querelinha, irmão. Que a lei da herança do povo de Deus era assim: o primogênito ia ter o dobro do segundo. Quer dizer que o último lá ia pegar 12 vezes menos que o mais novo. 12. Se a herança do mais velho fosse 12 milhões, o do primeiro ia ser 1 milhão só. E às vezes não, às vezes a pessoa tem porque conquistou, ou alguém deixou, né? Hoje tem o testamento, né? Alguém pode deixar o testamento lá. O testador, ele pode deixar uma parte lá do jeito que ele quiser. O filho maltratou, não cuidou, desprezou, não quer deixar nada para esse filho. Se ele provar, ele não deixa nada e acabou. Não deixa. Não deixa. Pode ser que depois vão lá tentar contestar no inventário, mas não deixa. Aí não sei o que aconteceu aqui. Esse rapaz chegou para Jesus: Jesus, fala para o meu irmão dividir a herança dele comigo. Mas por que ele tem e você não tem? Quem me colocou aqui como juiz dessa causa aqui? Estou vendo que o negócio aqui é dinheiro. O pessoal às vezes quer, não porque precisa, mas porque o outro tem. Que até então não tinha. Esse é o grande problema. A pessoa verdadeiramente não traz nada para a terra, não vai levar nada, e no meio fica brigando por aquilo que não trouxe e não vai levar. Família, tem muita família brigando por causa daquilo que não trouxe e não vai levar. Até ontem estava lá: não, eu sei que meu pai não quer me dar nada, eu estou aqui, me viro. Meu pai morreu, eu quero a herança. Ué, mas até ontem não estava precisando? Até onde você se virou? Aí a pessoa é isso, a cobiça, a ganância é isso, irmão. É a pessoa desejar aquilo que não é dela. Diferente de ambição. A ambição é você querer ter algo. E para você ter esse algo, tem um jeito certo de você fazer. Em Cristo você pode ter uma ambição que é boa, né? Que você vai querer crescer para alcançar o seu alvo, vai querer amadurecer, vai querer mesmo se aprimorar, se atualizar na sua profissão, ficar atento mesmo. Não adianta você querer hoje ser operador de telex, você vai morrer de fome.
Não adianta você querer, mas tá bom, datilógrafo. Hoje até está precisando de novo, né? Algumas profissões estão voltando aí, né? Datilografia, mas não adianta você fazer a mesma coisa que um monte de gente está fazendo, que você vai ganhar pouco ou não vai ter emprego. Não adianta querer reclamar. Se você faz o que todo mundo está fazendo, ou o seu salário vai ser ó, ou não vai ter, porque tem um monte querendo fazer. Aí na hora que vai entregar o currículo, lá está o patrão. Vai escolher um lá que tem 300 anos de experiência e ainda é formado na faculdade, já pode fazer outras coisas na empresa, ou aquele que, não, ele vai fazer a mesma coisa, mas não tem experiência nenhuma. Qual que o patrão vai escolher? O que tem mais experiência e que tem capacidade de fazer alguma outra coisa. A pessoa não pensa nisso. E fica reclamando. Mas será que não tem mais nada? Hoje tem milhares. Outro dia eu coloquei o link até no nosso grupo aqui, ó. No próprio portal lá do Ministério do Trabalho, tem um monte de curso de graça. Que a pessoa fica se matando mesmo ali, talvez para abrir um aplicativo lá de escritório, né? Para abrir um Word, um Excel, lá tem de graça. O oficial da Microsoft. Eu não sei quantas pessoas entraram lá para baixar, mas está lá de graça. Às vezes a pessoa fica usando um pirata. E o governo está dando de graça, junto com os cursos, para a pessoa fazer, para se apriorar, e só fica reclamando, mas ninguém faz nada por mim, olha aí que desgraça, porque o seu olho está aqui na terra, irmão. Se o seu olho for igual ao dos anjos do céu, você vai olhar para a terra, como Isaías viu que os anjos cantavam um para os outros, santo, santo é o Senhor, a terra está cheia da sua glória, amém? Está cheia da sua glória, irmão. Não está cheio de desgraça não, mano. Mas não coloca o boi nas frentes dos carros não, irmão. Não é porque a terra está cheia da glória de Deus que eu posso tudo. Você não pode nada sem Jesus, mano. Sem Jesus nada poderia fazer. Sem mesmo a confirmação plena do Senhor, você não dá um passo. Você não entra, não sai. Fica esperando no Senhor, mano. A pessoa fica ali brigando, querendo que é do outro, que não sei o que lá. Aquela casa amarela tem dono, meu amigo. Deus pode ser que tenha uma casa branca muito melhor, mais bonita que essa. Mas a pessoa ficou olhando, não, aquela casa amarela um dia vai ser minha. Não tem nem placa de venda. Aquele carrinho vermelho vai ser meu. Vai estar saindo lá na fábrica que vai ser seu. Mas aquele lá tem dono. E a pessoa não está vendendo. José. Aquela capa colorida, só você via no José, não adiantava os irmãos querer. Não adiantava os irmãos querer, irmão. As mulheradas que tem que tomar cuidado com roupa. Vê uma mulher com a roupa lá, já quer comprar igual. É uma espécie, isso é uma espécie de cobiça. E falta de domínio próprio. Mas acaba comprando depois. E se as duas se encontrar numa mesma festa com a mesma roupa? Misericórdia, né? Geralmente as roupas dos padrinhos tudo igual, então o homem sempre está muito parecido, né? Então, normal, mano, a dupla sertaneja, vamos dançar, mano. Agora as mulheres, quando tem a mesma roupa, misericórdia de Deus, mulher, homem, vamos embora. Mas por quê? Olha lá do outro lado, aí o homem que não entende nada de roupa, não, a roupa dela é completamente diferente, a cor nem é igual. Não, mas é muito parecido, vamos embora. Para quê? Ainda bem que as noivas estão pensando nisso hoje em dia também, né? Geralmente está tendo uniforme para as madrinhas, né? As madrinhas estão indo com a roupa igual. Os últimos casamentos que eu fui, as madrinhas estavam muito parecidas. Então, era pedido da noiva, então tá tudo certo. Agora, se chegar uma convidada com uma roupa parecida, não pode, tem que ver qual que é a roupa das madrinhas, porque eu não sou madrinha, se eu chegar parecido lá, vai dar problema. Vai dar nada, meu. Vai dar nada, para com isso, meu. É só uma roupa, o que é uma roupa que vai acabar, vai ser jogado fora, irmão. Né? Deus cuidava das plantas, dos lírios que vão ser jogados aqui no Mateus 6, fala sobre isso, irmão. Que nem mesmo Salomão, no auge da sua glória, tem planta, tem flor que é tão linda, irmão, que nem mesmo Salomão, no auge da sua glória, se vestia igual, porque foi feito por Deus, irmão.
Aí você pega um microscópio, vai olhar uma planta daquela, uma folha daquela, uma pétala de uma rosa daquela. É uma coisa inimaginável, irmãos. Por quê? Porque foi feita pelo próprio Senhor. Não tem cópia. Uma pétala de uma rosa, na mesma espécie, nunca vai ser igual a outra, como as nossas digitais não são, nossas íris não são, nosso DNA não é. Cada folha de uma árvore é tudo diferente. A perfeição de Deus não é porque não tem defeito, é porque não tem cópia. Deus não faz cópia. O diamante natural, se você vê no meio da rua, você é capaz de dar um chute nele pensando que é um pedaço de pedra leitoso, que ele ainda não está lapidado. Não está. Mas tem um diamante industrial que é tão duro quanto o outro, que dá para fazer mesmo uma joia parecida com a outra, vai brilhar tanto contra a outra, mas não vale nada. Não vale nada. Por que não vale nada? Pasmem. O diamante industrial, que é aquele que eu até tenho usar, porque eu tenho aqueles negócios rebolo, sabe, esmeril em casa. Para você afiar esmeril, você precisa de diamante industrial, viu, irmãos? É baratinho, é tipo R$20 uma pedrinha, que se fosse mesmo de um diamante mesmo, daquele tamanho, para fazer uma pedra de diamante, ia custar milhões, porque ele é desse tamanho mais ou menos assim. Sei lá quantos quilates, quantos quimorte que teria, né? Porque pedra é por quilates, né? Então você usa aquilo ali para afiar, para deixar o esmeril retinho, essas coisas, cortar ele, né? Mas pasmem, sabe? O diamante industrial, ele não tem defeito, por isso que ele não vale nada, sabia? O diamante industrial, você pega lá os ourives lá, né? O pessoal que cuida de joia, ele pega aquele negócio dele lá e vai olhar lá dentro do diamante. Não tem um risquinho, não tem uma quebra, não tem uma trinca, não tem nada lá dentro. Ele não vale nada porque não tem defeito. Quem não tem defeito é o Senhor, irmão. O resto aqui tem tudo defeito. Aí você vai olhar o diamante mesmo bruto da natureza, depois de lapidado, porque antes de lapidar você nem sabe. Eu fui em uma cidade lá de, acho que Ouro Preto, uma vez. O rapaz me pegou um diamante lá dentro do museu, me deu na mão assim, uma pedrinha assim. Eu falei, acho que eu já vi umas pedras dessa por aí, né? O que é isso aqui? É diamante. Não dá para saber, tá fosco. Parece, se você pegar um quartzo que não vale nada, né? O quartzo é bonito, né? Que já fica brilhando ali, até na própria natureza, e você vê um diamante, o diamante parece valer nada, mas depois que lapida, ele vale milhões. E aí ele foi lá, mostrou lá no microscópio, lá, olha, tá vendo lá dentro? Lá dentro tem umas pequenas ranhurinhas lá dentro. Que foi mesmo que aquilo lá foi feito pela natureza, que foi a pressão, foi a temperatura que foi fazendo aquele diamante industrial, aquele diamante natural. Então o diamante natural tem defeito. E cada um é diferente do outro, irmão. Não tem cópia na natureza, irmão. Deus é tão perfeito que não faz cópia. Você não é cópia de ninguém, você é perfeito do jeito que você é, irmão. Não deixa ninguém dizer o contrário. Você tem que se olhar no espelho e ver a imagem e a semelhança do Senhor. Eu, pelo menos, quando eu me olho no meu espelho, eu sei que eu sou o homem mais bonito da terra. Não tem outro mais bonito que eu. Até porque eu não vou achar outro homem mais bonito, né? Até meus filhos são horríveis. Amém, meu Deus? E você tem que ser assim. Não deixa ninguém dizer o contrário. Ah, mas aquela moça que desfila lá não sei aonde, lá, ela que é o padrão. Quem falou? Quem falou que ela é o padrão de beleza? Cuida da saúde. Saúde sim. Agora vem falar mesmo de aparência. Você tem que ser a imagem e a semelhança do Senhor. Quando você se olhar no espelho, você tem que se ver mesmo a pessoa mais bonita da terra. E acabou. Ô pastor, mas talvez eu nasci com alguma necessidade especial, ou alguém nasceu com uma necessidade especial. O nome já fala tudo, necessidade especial. Deus não fez cópia, é nessa necessidade especial que está fazendo aquela pessoa especial, e acabou, irmão. Se a pessoa não pensar dessa maneira, vai viver frustrada, irmão. Vai olhar para o outro, vai se frustrar porque acha que o outro é melhor. Às vezes é bem pior. Você não sabe o que passa no coração de uma pessoa, mano. Ah, porque tem. Mas tem como? Às vezes realmente conseguiu mesmo, conquistou mesmo buscando. Mas os outros passam por cima de todo mundo para conquistar algo.
Cuidado com a cobiça. Olha que Jesus falando aqui, ó. Aí agora ele vai dar um exemplo. Versículo 16. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: fazei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Tem gente que, tem bandido que sujasse a sabedoria para fazer o que é bom, ia ganhar muito mais dinheiro licitamente do que o que ele ganha fazendo coisa errada, que depois tem que pagar propina, tem que pagar advogado, tem que ficar correndo, não vive, não consegue ter uma família, tem que ficar correndo para lá e para cá, só fica assim olhando por cima do ombro, irmão. A gente tem visto mesmo, eles usam muita sabedoria, muita, né? Mas a gente vê, irmãos, que o inimigo ele é tão salafrário que nos últimos tempos ele tem plantado uma semente maligna na sociedade, não só no Brasil, para a pessoa não ter o temor do Senhor, irmãos. Não ter o temor do Senhor, irmãos. Nas novelas, seriados e filmes, né? Antigamente, diz a lenda, que eu não vi, nunca gostei de novela. Trabalhei em várias novelas, né? Ali na parte da produção de novela, tanto na maior, como na segunda, na Record, como na Globo. Os 10 anos entre uma e outra, porque ao fazer parte de trabalhar com os diretores, eles iam para um lado e para o outro, que é a mesma coisa. Mesma coisa. Tanto que um que trabalhava num lado, trabalhava no outro. Pra você ter uma ideia. Os autores, eu ouvi autor falando assim, qualquer coisa que eu escrever, praticamente só faltou falar isso, os trouxas vai assistir mesmo. Só faltou falar isso, na nossa frente. Assim. Que alguém veio perguntar, como vai ser o final da novela? Nem escrevi, qualquer coisa escrever, os trouxas vai assistir. Só faltou falar isso. E você pensa que mudou a cabeça desse povo aí? É tudo maquinado no inferno, irmão, para te prender. Para te prender. Aí lá no passado era normal, não era só os casais, mas daqui já começou a entrar a prostituição, o adultério. Não, se pintar um mais novo, se o marido está bravo, se acontecer isso aquilo, ele vai lá. Aí a pessoa vai vendo aquilo, irmão, a pessoa vai achando que é normal. Aí o número de adultérios no mundo começou a aumentar muitíssimo com as novelas, desde o ano 60, 70, começou a aumentar o adultério, irmão. Depois começou a entrar a homoafetividade, é o que eu estou falando, são comportamentos que são aprendidos. Menino nasce menino, menina nasce menina. É um caso ou outro que tem os dois sexos, que é uma pequena parte mesmo mas não dá nem traço de porcentagem, que é o hermafrodita. Não sei se você já ouviu falar. Mas, na verdade, mesmo assim, geralmente nasce com um órgão que é inútil. Está lá incluso inútil. É bobeira. Deus é Deus, irmão. A diferença são de mais de 20 mil diferenças genéticas em um homem e uma mulher. Um homem nunca vai ser uma mulher nunca vai ser um homem. Sai dessa. Conversa fiada. É um comportamento adquirido, vai ensinando, vai vendo em casa, vai vendo nas novelas. O professor, em vez de dar matemática, falou: você tem que namorar, viu, menininha? Nem despertou o amor. Aí não gosta do menino, porque o amor vai despertar lá na puberdade. Quando a menina começar a menstruar, o rapaz começar a puberdade, que vai começar a trocar olhar e começar a ter o desejo pelo sexo oposto. Aí pula essa etapa. Eu não gosto de menina ainda não. Eu gosto de puxar os cabelos dela, os meninos, né? E as meninas gostam de beliscar os meninos. Então eu vou pegar a bola na queimada e queimar as meninas. Então eu não gosto de menino. A menina vai pensar, mas eu gosto muito da minha amiguinha. Ela vai pensar que ela é homoafetiva e não é.
Porque foram impressionando. As mães começam em casa. Os tios, aquelas tias chatas, chega, fala para a criancinha de 5 anos, 6 anos, 7, e aí os namoradinhos? Criança não namora. Deixa as crianças em paz, pelo amor de Deus. Deixa as crianças em paz, pelo amor de Deus. Não briga com isso. Não desperta amor até que ele venha. A minha tia fala muito de eu ter namorado, né? Mas não gosto de menino. Mas eu gosto muito da minha amiguinha. E começa a pensar. E o menininho começa a pensar a mesma coisa. Poxa, eu não gosto das meninas não, né? O meu negócio é... No dia que o professor de educação física, comigo era assim, eu estou falando que algumas coisas aconteceram comigo. Que geralmente as meninas ficavam lá na quadra do vôlei e nós ficávamos lá na quadra do futebol, na educação física. Mas de vez em quando, lá na quadra do vôlei, que era um pedisco, que era quadra tipo parecido com quadra de vôlei de praia, aí o professor, não, hoje vai ser queimada. Olha os meninos. Os meninos contra as meninas. A diversão era dar as boladas, de deixar as marcas na menina. Não gostava, não tinha interesse, irmão. Era uma amizade só e pronto. Mas despertou o amor até que venha. Antes, pulou essa etapa, já colocou minhoca. Aí está tirando mesmo a inocência das crianças. Está tirando a inocência, está tirando a essência. Está adulterando as crianças. As crianças estão adulteradas. Tem criança... Desde 10 anos que tem mais, tem com certeza mais malícia que qualquer um de nós aqui. Dependendo do que for ensinado em casa. Tem criança até menor do que isso. Está lá, nem saiu das fraldas, tem mais malícia do que nós. Misericórdia de Deus, para onde que vai a sociedade? Que não quer saber de instrução, não quer saber da palavra de Deus, não quer saber de nada. Não quer. Os pais não querem incentivar nem a trabalhar. Que vai ser do futuro das nações? Tem um monte de gente dessa maneira, irmão. Não quer saber, só quer ficar lá vendo coisa que não presta na internet. Jesus vai dar um alerta agora que é para todos, irmão. Para toda a sociedade. Olha aqui, versículo 18. E disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta para si tesouros e não é rico para com... Ai. Louco, se hoje pedir tua alma. Você não está amando Deus sobre todas as coisas. Pode ser hoje, nossa vida é um suspiro, irmão. É um sopro. Esse veio, eu podia cair aqui, irmãos. Ó, coraçãozinho. Batendo, daqui a pouco, já foi. Acabou. Tanta gente nova ainda aí. E ainda vem ainda essas doenças novas que aparecem, né? Tem doença rara, doença nova, todo dia, meu, Satanás, meu. Tudo que Deus fez é muito bom. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. De onde vêm as doenças? Do próprio Satanás. O salário do pecado é a morte. Para ver morte tem que ter doença, irmão. Ninguém morre de tempo. Ah, morreu de idade. Não existe isso, viu, irmãos? Mesmo Matusalém, mesmo Noé, mesmo Adão, 930 anos, todos eles morreram de alguma doença. O coraçãozinho teve que parar, é uma parada cardíaca, se você não sabe, é uma doença. Que bonito lá o príncipe, lá que a monarquia inglesa é estranha, né? Que o marido da rainha não é rei, é príncipe, lá não sei da onde, nem da Inglaterra ele é o príncipe. Mas quando ele morreu, o primeiro laudo foi que ele morreu de idade. Aí o médico falou, não, ninguém morre de idade. Ele teve uma parada cardíaca. E ninguém morre de idade. O salário do pecado é a morte, não era para eles morrer não. Todos eles morreram novo. Matusalém morreu novo.
Noé morreu novo, Adão morreu novo, porque não era nem para ter morrido. E Enoque morreu novo? Esse sim, esse continua vivo lá no céu, foi arrebatado. E Deus está nos preparando para viver com Ele na eternidade, irmãos. O Enoque já andou tanto com Deus que Deus o arrebatou ao céu, para ele não ver a corrupção, para ele não ver o que iria acontecer. Deus, ele às vezes permite que alguns sejam recolhidos, mas não questiona a Deus não. Mas no caso dele, que foi recolhido com o corpo, como Elias também foi, mano. Quando o Senhor Jesus voltar, quem estiver vivo aqui vai ser arrebatado ao céu. Os mortos ressuscitarão e serão julgados por aquilo que fizeram, que pensaram e sentido. Aqueles que serviram a Deus, glórias a Deus. Vinde para o reino eterno, preparado desde a fundação do mundo. E aquele que não serviu a Deus, louco, e se hoje te pedir a tua alma. Mas em Deus nós temos muito mais em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos pôr de pé, vamos louvar a Deus, irmãos. Olha a cobiça, não queira nada que é de ninguém. Deus é muito mais para nós, irmão. Muito mais, muito mais, amém? Para o Senhor Jesus, aquela linda salva de palmas, amém? Tchá, 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 tchá. Meu Deus é bom demais, meu Deus é bom demais. Ele é capaz de fazer muito mais, muito mais. Não tenho que temer, basta apenas crer, esperar e permanecer. Eu creio que minha vida está em tuas mãos. Eu vou confiar, porque nele tudo posso em Deus. Ele é minha força pra vencer todo mal, não há nada aqui que possa impedir. Não deixe impedir seu favor sobre mim. Nada vai me abalar, pois minha fé está nele, que me fortalece. É ele que te fortalece, ele é a força da sua vida. Eu creio que minha vida está em suas mãos. Eu vou confiar, porque nele tudo posso em Deus. Ele é minha força pra vencer todo mal, todo mal. Não há nada aqui que possa impedir o seu favor sobre mim. Tudo posso em Deus. Declara aí, tudo posso em Deus. Tudo em Deus. Confia, porque nele tudo posso. Minha força, você, minha força para vencer todo mal, não há nada aqui que possa impedir seu favor, sua graça sobre mim, tudo posso em Deus. Ele é minha força para vencer todo mal, não há nada aqui que possa impedir o seu favor. Em Deus, tudo posso.
ele aquela linda salva de palmas, amém? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É verdade. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao único dia que recebemos. Ele merece o nosso louvor. Quando nós abrimos a nossa boca no louvor como esse, nós estamos glorificando ao Deus Todo-Poderoso e avaliando se nós estamos vivendo isso. Se tudo posso em Deus, Ele é a minha força para vencer todo o mal, ou estou tentando com as minhas próprias forças, ou estou olhando para alguém, ou estou confiando em alguém. Não, o pastor está em jejum. Não, irmão, o jejum é para atiçar você contra o inimigo que está contra a sua vida, para você confiar mesmo em eu fazer essa oração. Você pode tudo naquele que te fortalece. Aqui nós estamos para unir nossa fé, 1 por 1000 para correr sim, mas se você for segundo, eu vou colocar 10.000 em todas as regiões que podem estar se encostando na sua casa, na sua família, irmão. Que às vezes começa no pensamento, é no mau pensamento que começa tudo que não presta nas nossas vidas. Senta aí, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para frente. O versículo, vamos em Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25. Amém? Olha o que diz aqui: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Que nós continuamos, né? Os mandamentos, da mesma maneira que as virtudes do Espírito Santo, né? Elas são virtudes de um fruto completo, que se estiver faltando uma virtude, o fruto está podre, estragado. Se você não respeitar um mandamento, seu fruto está podre, está estragado. Se você deixar uma obra da carne entrar, uma cobiça, qualquer outra coisa, uma mentira entrar, seu fruto está estragado. Você não está agradando a Deus, acabou, você está sozinho, meu. Sem fé é impossível, mas sem amor, sem a palavra, sem tudo, é impossível agradar a Deus. E com a obra da carne também é impossível agradar a Deus. Então com a mentira é impossível agradar a Deus. Então fale, se coloque no lugar do próximo. É melhor você saber a verdade, irmão, do que ficar a vida inteira desconfiado, irmão. Às vezes a pessoa, não, eu prefiro ficar inocente. Não, é melhor você saber, irmão. Por mais dura que for a verdade. E a mesma coisa você falar, se coloca no lugar do próximo. Você gostaria de conhecer a verdade, se é algo que você está meio desconfiado, se saber a verdade mesmo. Mas também que se fale a verdade, irmão. Estávamos falando das novelas, irmão. Primeiro começou o adultério, que aí banalizou o casamento. Não tem problema não, tá mais feio, tá mais velho, tá não sei, troca o cônjuge. Aí começou uma afetividade, também, começou a ser normal. Toda novela tem que ter um casal, 2, 3, 4, 5 lá. Até onde nunca teve. Inventaram até um Superman gay aí. Tá amarrado em nome do Senhor Jesus, né? Cada uma, mas pasmem. Ultimamente, o que mais está sendo apregoado e a pessoa está engolindo e está às vezes até torcendo para o mal, irmãos, é a criminalidade. A criminalidade nessas séries, nesses filmes, nas novelas. O traficante é bonzinho. Ele roubou o celular só para comprar a droguinha dele. Vai nessa. Não, quem pensa assim, por que não pega o seu celular e já sai dando pro pessoal aí? Pedir esperar e roubar. Teve um que pensa assim, o filho foi assaltado esse dia. Glória a Deus, irmão. Mas estou pensando assim, banalizando. O mal não pode vencer não, irmãos. Às vezes tem umas guerras que tem por aí, e aí morre alguns bandidos, eles morrem.
Aí vem lá, né, os direitos humanos dos desumanos, aparece. Exatamente, aparece. Mas tem que ver mesmo. Mas o mal não pode vencer. Mas por que está assim? Porque estão apregoando na ficção. Muitas das coisas que eles veem na ficção, a gente está vendo. Que eu estou falando de inteligência que eles usam, que nem um rapaz lá, na hora que ele viu que ele estava colhendo o celeiro que ele tinha não dava, ele foi, destruiu e comprou, fez outro, para poder guardar. Tem inteligência para fazer, mas sem Jesus nada podereis fazer. Eles têm inteligência, irmão, para fazer a ficção. Só que tem muita coisa da ficção maligna que está sendo trazida para a vida real, irmão. São comportamentos adquiridos. A pessoa vai banalizando o crime, vai banalizando o tráfico, vai banalizando o uso de droga. Aí a pessoa vai virando ali um dependente químico e depois ninguém quer cuidar. Não, o que tem? Vai ver nos países onde foi liberado droga, se o país está melhor. Vai ver. Se até a Holanda não se arrepende de ter liberado a droga, que todo mundo, a Holanda que é boa, vai lá. Se até o próprio lá país já se arrependeu, não tem como a pessoa ter uma vida melhor com aquilo que se chama droga, meu amigo. Mas vão banalizando. A síndrome do Robin Hood. Já ouviu falar? Robin dos ricos, para dar para o pobre, para ele mesmo, né? Não dá para mais ninguém, só dá para ele mesmo. Aí começa, né? Começa. Aí, né, vem essas casas de papel. Alguém assistiu essa casa de papel aí? Graças a Deus. Eu assisti um ou outro episódio, já vi do que se tratava, deixei quieto. Mas o que é esse negócio? É um pessoal que está roubando um banco e 99% de quem assiste está torcendo para os bandidos e não está torcendo para a polícia. E assim está na maioria dos filmes, irmão. Não, você está assistindo um filme, daqui a pouco você está torcendo para aquele casal que não é um casal. Numa comédia romântica, a maioria é isso. Lá tem um casal lá, que lá está um pouco mais velho, está vivendo a vida, daqui a pouco talvez entrou no marasmo, não tinha Jesus. Aí pinta lá o amante, a amante, está amarrado, e aí daqui a pouco a pessoa, mesmo sendo de Deus, está torcendo. Na ficção, começa a torcer na ficção para ser desfeito aquele casamento, irmão. Está torcendo para o mal, está torcendo para o bandido, mano. Cuidado, mano. Se você vê que você, presta atenção, se você vê que você está torcendo para adultério, para bandidagem, para o que uniu Deus separe o homem, mesmo na ficção, é hora de você parar com tudo. Só busque o reino de Deus e a sua justiça, mano. Não fica colocando coisa má diante do teu olho, se você não está sabendo discernir, irmão. Quem sabe discernir o bom e o mal, irmão. O santo vai ficar mais santo na hora que vê um negócio desse. Mas o ímpio vai ficar mais ímpio, irmão. O sujo vai se sujar mais. A pessoa não está preparada, não está cheia do Espírito Santo, não está com a mão no arado. A fé sem obras, ela é morta, você já está morto. E você fica colocando coisa morta diante do seu olho, irmão. Daqui a pouco você vai estar torcendo para o mal. Continuando aqui, em nome do Senhor Jesus. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa... Cuidado, meu. A revolta momentânea, tá bom, pastor, eu não compactuo mesmo com a criminalidade. Mas aquela revolta momentânea tem que ser momentânea mesmo, tem que ser imediata, irmão. Você se ira, mas não peca. Como que eu faço, pastor? Eu consigo irar e não pecar? Você na hora, você já libera o perdão. Limpa o seu coração. Não deixe seu coração sujo, não. Independente do que te fizeram, independente do que a notícia que você viu. Tem gente que é irado com a ficção, meu. Se eu pudesse, minha avó era assim. Minha avó tinha um pessoal de uns personagens nas novelas que ela assistia. Se eu pudesse, eu matava esse fulano. Aí às vezes o fulano, minha avó nasceu em 1908, ela faleceu faz uns 20 anos, né? Mas ela, índia, não sabia. Minha avó, que era filha italiana lá, a Antônia, ela também era analfabeta, mas ainda sabia escrever o nome dela, sabe? Entendia alguma letrinha. Essa avó, que era filha de índio, que é da minha mãe, ela não sabia nenhuma letra em português. Não sei o que é um A.
Não sei. Os números ela entendia. Mas letra nenhuma. Mas às vezes um ator morria na ficção. Aí o fulano aparecia na outra novela. Misericórdia! Esse homem morreu! Entendeu? Não, irmãos. Irem não pequem. Principalmente aqui no mundão, que tem muita coisa revoltante. Mas o diabo sabe que você está procurando santidade, e aí o que ele faz? Ele coloca coisa revoltante para você ficar revoltado, e é isso que o pecado faz. O salário do pecado é a morte, tanto de quem pecou e quem não perdoou. É perdoando que se é? Exatamente. Não cai nessa não. O pecado do outro é o pecado do outro, até que você não se contamine com esse pecado. Mas o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer que o pecado do outro vire uma revolta, um ódio, um rancor no seu coração. E a pessoa fica lá. Ah, Senhor, pesa a mão no fulano. Não, irmãos. Irai-vos, mas não pequei. Não deixa o sol se pôr sobre a pessoa. Nunca vá dormir brigado com ninguém. Principalmente de casal. Pede o dia de emprego, mas não sai daqui enquanto a gente não se acertar. Amém, irmãos? Irai-vos, mas não pequei. Porque senão, se entrar o pecado, entra a morte. Continua, 27. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver. Porque na verdade o furto começa no desejo. Então não furte mais. Vai trabalhar e Deus vai te dar condição não só de ter para você, ainda dividir com os mais necessitados. Continuando, em nome do Senhor Jesus, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, que é o reino, é o favor de Deus, é Jesus naquela vida. Nossa palavra tem que ser boa para edificação, irmão. Lógico que a gente tem que alertar, irmão. Tem uma diferença em alertas. Ameaça quem faz é a própria palavra, não ameaça ninguém não, viu? Sabe o que você está falando? Sou sério, não, deixa a palavra ameaçar. O salário do pecado é a morte, é uma ameaça. Tá aí, tá aí, tá dito na palavra. E é a morte eterna. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo da mesma maneira que você pode entristecer e apagar o Espírito Santo, você também pode alegrar. Como? Buscando o reino. Abrindo o coração. Acabei de falar. Você não está cheio do Espírito Santo, não tem outra coisa para você buscar senão o Espírito Santo. Eu quero minha causa impossível. Talvez sua causa impossível seja a sua salvação. Que ninguém que nasceu da água e do Espírito vai o reino dos céus. Jesus deixou bem claro. João capítulo 3, depois você lê lá. Ah, já nasci da água, mas foi batizado com o Espírito Santo? Foi. Já tem uma função dentro da casa de Deus, a fé sem obra também é morta. Uma função oficial? Não. Busca o reino. Apaga. Tira todos os likes lá daqueles vídeos malignos do inferno que só falam em dinheiro e cobiça e ganham isso e aquilo lá. Ganância. É a gana com ânsia. É a mesma coisa que cobiça. Busca o reino, as demais coisas Deus acrescenta na sua vida. O problema é que a pessoa não crê e quer dar uma forcinha com o ímpio. O conselho do ímpio não serve para você, meu amigo. Não serve. Na escola de economia, aí é outros 500, né? Você está sendo formado ali. De administração, uma coisa. Agora, esses coaches de internet aí, ó, sai fora. Só quem ganha dinheiro é eles. Só quem ganha dinheiro é eles. Se você fizer o que eles estão mandando você fazer, você vai, ó. Você vai comprar o curso, você vai pagar, eles que vão ganhar dinheiro, eles vão ganhar dinheiro com a sua visualização e você não vai ganhar nada. Nada. Não caia nessa. Continuando, em nome do Senhor Jesus, não entristecai o Espírito Santo de Deus, versículo 30, no qual estáis selados para o dia da redenção. E no Espírito Santo nós nos unimos a Deus e nós estamos blindados, irmão. E o casal, blindados, dois juntos,
Os dois é uma só carne. Tem que estar blindado na mesma fé, amor, espírito e palavra. Continuando, versículo 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada dentre nós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoamos-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Tira a obra da carne toda e produza o fruto do Espírito Santo. Capítulo 5. Seja, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Jesus já pagou o preço, irmão. Para você ter uma vida, e uma vida com abundância, do que é do outro, irmão. Ah, é o patrão, mas ele é do maligno. Não é, mas ele vai dar conta. Não, a autoridade que não vem de Deus. Tudo que for dado será cobrado, irmão. Esqueça isso. Se você almeja ser rico, você vai ser cobrado também para ser rico. Almeja fazer a obra de Deus, vai ser cobrado nisso também, meu amigo. Não pense não que nenhum desses ricos desse mundo vai dar conta a Deus por serem ricos. Outro dia eu vi esse cálculo aí, os 10 pessoas mais ricas do mundo, eles têm quase metade de tudo que os mais pobres têm. 10 tem a mesma coisa que 4 bilhões. 4 bilhões, cada um. 400 milhões de pessoas. Junta tudo que aquela pessoa tem, 400 milhões. Um Brasil inteiro. Mais que o Brasil tem só 200, né? 2 Brasis, irmão. Agora que eu fiz, essa conta eu fiz agora de cabeça, mais ou menos. Praticamente 2 Brasis é a fortuna de um único homem da terra. Quase 400 milhões de pessoas, cada um desses pessoas mais ricos do mundo. Para que tanto dinheiro? Mas a divisão não deve ser feita socialmente e nem comumente. A pessoa tem que buscar. Até para dar valor. Porque se dividir tudo, pegar todo esse dinheiro, todos, e dividir tudo igual para esses 8 bilhões de pessoas, daqui a algum tempo esses mesmos bilionários estão bilionários de novo, e aqueles que estavam pobres vão continuar pobres de novo, porque é coisa da mente da pessoa. Nosso versículo 3. Mas a prostituição, e a impureza, e a avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos nenhum dos pecados. Nem nome, irmão. Nem no pensamento, irmão. Que já pecou no coração de Jesus, deixa bem claro, a cobiça é pensamento e é pecado. Às vezes a pessoa não fez nada com aquela cobiça, ela só ficou lá manejando lá, se a Mariazinha morrer, né, ele vai poder casar com outro, com outra, ou se a esposa de um, fica maquinando. É uma cobiça de pessoa, mas também, se aquele rapaz lá falir, a minha empresa vai ficar melhor. Para com isso, está desejando aquela casa amarela, aquele carro vermelho, a capa colorida do José. A armadura do Saul não serviu no Davi, meu amigo. Ele nem precisou. A armadura de Saul era bonitona, irmão. Era a mais linda da terra. E o Saul queria emprestar para o Davi, mas não serviu, não precisava. Você não precisa da casa amarela, do carro vermelho. Você não precisa dessa viagem, não. Mas se Deus quiser, Ele vai acrescentar na sua vida. Porque o ímpio, ele passa por cima, um rolo compressor para conquistar, para conseguir alguma coisa. Você não faz nada de errado, não. Você aguarda no Senhor. Versículo 4. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices não convém, mas antes ações de graça. Ações de graça. Você já agradece por aquilo que você não tem. Será que você tem agradecido? Ou você está esperando você fazer aquela viagem, você conquistar aquele carro, você conquistar aquele emprego, você conquistar aquele salário, aquela promoção, você conseguir abrir seu negócio próprio para você se alegrar? Verdade, pastor. Quando eu conseguir isso, eu vou ser a pessoa mais feliz da terra. Nem crente você é. O crente se alegra antes de ter.
E se você não se alegrar antes, se você receber, provavelmente não foi da mão de Deus, irmão. Sem Jesus nada. Então Deus só responde a alegria do coração. Então você se alegra antes de você conseguir marcar, comprar até aquela passagem, antes de você se inscrever naquele emprego, antes mesmo de você se inscrever naquela faculdade, ainda ora a Deus: Senhor, se for para me desviar, que dê tudo errado. Mas tem gente: não, vou entrar nessa faculdade, Senhor, não deixa nada dar errado. Chega lá, a pessoa entra crente e sai um profano. Tem gente que desvia em faculdade, irmão. Fique aí, ó, só com o 2º grau, e olhe lá. Do que você entrar na faculdade e se desviar, irmão. Deus não está, eu preguei quarta-feira, Deus não está procurando os doutores da terra. Depois você olha lá a live. Deus está procurando os adoradores. Tem gente que está preocupado se vai ser um doutor, se o filho vai ser doutor. Deus não está procurando um doutor. Um adorador pode ser um bom doutor, aleluia. Mas adorador é uma vergonha no mundo espiritual. Doutor é uma vergonha no mundo espiritual, que é o doutor desse mundo, e a ciência desse mundo vai ser aniquilada. Olha aqui, versículo 5: porque bem sabeis isso, que nem um fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra. Aí, ó, avareza, que é a cobiça, é idólatra. Ela tem ali uma idolatria por aquilo que ela não tem. Ela só fica ali: aquilo ali, se eu tiver que fazer aquilo porque o outro fez. Esquece do outro. Você pensou no que o outro fez ou tem, você está sendo um cobiçador, um avarento. Você está sendo mesmo um ganancioso. Você está nesse pecado aqui. Tem cheio de crente assim, nem percebeu, irmão. Que seja um alerta. É nós mesmo, de vez em quando caímos nessa. Mas aí, na hora, o Espírito Santo já vem, irmão. Irá-vos, mas não pequei. Olha aqui, é idolatria. Tem herança no reino de Deus. Então, a feitiçaria não é só a feitiçaria que é igual a rebeldia, né? Mas também a avareza também, semelhante à idolatria. Cuidado. Versículo 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, nem na ficção. Desliga, irmão. Acaba com tira lá a sua conta do Facebook, se você ir lá ficar olhando, se não for coisa de Deus, irmão. Seu YouTube, né? Tem um que comprou uma rede aí, né? Tá querendo comprar e falou para você tirar todas as outras. Eu não falo isso. Se não for para buscar o reino de Deus e a justiça, tira mesmo. Porque tem muita distração lá. Aí daqui a pouco você encontra até um amigo. Faz 30 anos que você não vê. Aí vê que a fulano viajou o mundo. Pode vir uma ganância no seu coração, uma cobiça. Poxa, ele viajou o mundo e eu ainda fiquei aqui na Vila dos Remédios. Malemar, eu conheço Osasco, para falar, né? Que é divisa. Glórias a Deus, irmão. Sem Jesus você não dá um passo. Dá graça para a glória, irmão. É uma linha tênue, começa na cobiça. E leva uma pessoa à perdição. Para terminar bem rapidinho, primeira carta de João, capítulo 2. Onde fica, pastor? Colado no Apocalipse tem Judas. Antes de Judas tem a primeira carta de João. Na primeira carta de João, capítulo 2. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você amou qualquer coisa, eu amo meu carro, adoro minha casa, eu amo ainda o que nem é meu, misericórdia. Se você amar o que é seu, você vai se frustrar, uma hora vai quebrar, pode acontecer alguma coisa. Imagina se você tiver cobiça pelo que é dos outros, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? É a cobiça, irmão. A palavra concupiscência aqui é cobiça, é desejo desenfreado
da carne, só aquilo que não é seu. A concupiscência dos olhos, aí começa no olho. Primeiro vem a carne. Você está no natural, você já pode ser atacado pela cobiça. Aí você olha e deseja. Começa um desejo. O ladrão não sai para roubar o que ele não vê. Ele viu, ele desejou. E ele achou, não, eu posso ter aquilo vai ser útil para levar comida para minha casa, sei lá. Mas é tudo engano do inferno. Olha aqui, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo jaz no maligno. Aqui já está bom, mas vamos orar a Deus. Irmãos, eu não sei o que você precisa, qual que é o seu impossível. Mas para muitos o impossível é a salvação, irmãos. É de uma tal maneira que a pessoa talvez está há 300 anos na igreja e não percebeu que não era salvo. Uma vez eu falei com um pregador, que ele me disse que era apóstolo, e tinha aberto várias igrejas. Aí eu conversei 5 minutos com o rapaz, ele falou assim, pastor, e depois que ele falou que ele era apóstolo, depois, ele só veio conversar comigo, bater um papo. 5 minutos de conversa, ele falou assim, eu nem era convertido. Talvez você seja um desse, que ele não tinha aprendido da palavra de Deus. Mas a conversão, irmãos, ela quando ela começa, ela não volta atrás. O crente salvo, ele não dizia, irmão, ele não volta atrás não. É da graça para a glória em nome do Senhor Jesus, amém? Você vê alguém que dizia, aí é porque não estava salvo. Mas às vezes uma palavra dessa, aí a pessoa verdadeiramente muda aquela vida e alcança o impossível pela fé. Sua fé em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos pôr de pé em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado Pai, com palavras, meu Pai, não temos nem como agradecer por tudo que o Senhor tem nos enviado, meu Pai. O Senhor deu esses mandamentos há mais de 4.000 anos atrás, meu Pai. Mas o teu povo durante 2.000 anos não quis nem saber, meu. Não quiseram, o seu povo, imagina as outras nações, não queriam saber, tinham desistido de praticar os teus mandamentos. O Senhor tinha 2 opções: destruir o mundo, deixar o povo se autodestruir, ou enviar a tua glória, o teu filho, a tua palavra, para se fazer carne e habitar entre nós. O Senhor mandou o seu filho, Pai. O Senhor nos deu a honra de conhecermos o teu filho, a graça de Deus do filho na tua palavra. E ele veio como homem, nascido de mulher, que nasceu mesmo, veio pela maternidade, cresceu naturalmente, e foi mostrando ao povo de Deus e para toda a humanidade hoje, que é possível sim nós cumprimos os mandamentos de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos é esse que me ama. Quem não tem o mandamento de Deus, que está na Bíblia Sagrada, não ama a Deus, só fala da boca para fora. Cada religião tem o seu Deus, mas ninguém nasceu religioso, é algo que foi aprendido. Aí o Pai ama aquele que tem o mandamento e pratica, que está buscando aquilo que você já conhece o mandamento, começa a praticar. Nós deixamos aqui uma mensagem sobre cada um dos 10 mandamentos nas 10 semanas que se passaram. Foi bênção. Mas o Senhor Jesus, ele é tão amoroso que ele resumiu: amará o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Será que você ama Deus sobre todas as coisas? Está buscando o reino dele, a sua justiça em primeiro lugar? Está colocando Deus em primeiro e último lugar na sua vida? Eu não sei o que você precisa, meu, mas Deus sabe. Se você não está recebendo, é Deus, não é o meu jejum que vai fazer você receber. Esse jejum aqui é para quebrantar a minha carne, e é para abrir o coração, porque há certas castas, raças, demônios que sai coração e com jejum, mas também para trazer uma palavra que vai cair numa boa terra, porque tudo é possível que crê. Aí você também ama o próximo com a si mesmo. Exatamente, você se coloca no lugar do próximo. Você não vai mentir do próximo, você não gostaria que mentisse para você. Você não vai furtar o próximo, você não gostaria que alguém te furtasse. Você não vai desejar o que é do próximo, porque você também não gostaria que desejassem com maldade aquilo que é seu. Ou você verdadeiramente anda na presença de Deus, você honra teu pai e tua mãe, porque hoje você talvez seja um pai ou uma mãe e gostaria que teus filhos te honrassem. Ou um dia você virá ser pai e mãe e também gostaria que seus filhos te honrassem. No
adultério, não tira a essência, não tira a pureza de algo. Teu corpo não te pertence, é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Enquanto não há o documento de casamento, é fornicação, é prostituição. Senhor, todos os seus mandamentos, Jesus Cristo, Ele cumpriu. Foi o único judeu, o primeiro e único judeu que cumpriu toda a lei, todos os mandamentos de Deus. E no Santo Espírito que Ele derramou sobre cada um de nós, nos deixou também possível de cumprir os mandamentos. Isso, ama Ele, tem os mandamentos, ama o próximo como a ti mesmo, se coloque no lugar do próximo. Isso, abre teu coração nessa hora, se prepare para a bênção de Deus entrar. Quando você se perdoa e é perdoado, você se arrepende, você é salvo. Jesus Cristo entrou, pede: Jesus Cristo, entra no meu coração. Onde Jesus Cristo entra, o mal tem que sair. O mal tem que sair em nome do Senhor. Chama esse mal pelo nome, manda embora. Manda embora agora. Em nome do Senhor Jesus. Toda ação do diabo e dos mensageiros do diabo acabou. Acabou. Toda a normalidade. Todo o mal agora. Essa doença incurável, essa doença rara, essa causa impossível, essa sequela de uma vida desregrada do passado, essa sequela do acidente. Chama esse mal pelo nome, com autoridade, em nome do Senhor Jesus, e manda embora em nome do Senhor Jesus. Isso. Atenção, os obreiros. Diante de Deus não há nada oculto que não venha a ser revelado. Em nome do Senhor Jesus, há um som na mão dos obreiros agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Agora, fogo santo, fogo da glória, passando por dentro e por fora agora, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Da planta dos pés até o alto da cabeça agora, em nome do Senhor Jesus. Eu quebro, eu paraliso, eu amarro toda essa ação do inferno, em nome do Senhor Jesus. Nós colocaremos as mãos sobre os enfermos e os curaremos. E se houver algum demônio, estremeça agora, pula para fora agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toda ação do inferno, passa a mão do seu corpo, manda embora, irmão. Chama esse mal pelo nome, sai de mim. Sai agora. O sintoma da doença, da enfermidade, da gripe, do resfriado, do pigarro, vai agora em nome do Senhor Jesus. Doença cardíaca, pulmonar, vai saindo agora com a sequela do Covid, sequela do acidente, o desgaste ósseo, em nome do Senhor Jesus. Toda a sequela mesmo daquele vício do passado, os vícios, a dependência química, em nome do Senhor Jesus. Sai dele, vai dando fora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toda obra de macumba, de feitiço, bruxaria, lucrante, inveja, magia negra, trabalho feito, coisa mandada, trabalho pago contra essa família, em nome do Senhor Jesus. Acabou, maldito. Esse povo não é teu, esse povo não te pertence, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda ação do inferno, todo mal genético, mal hereditário, herança genética maligna, maldição familiar, agora está sendo quebrado todas as maldições familiares, em nome do Senhor Jesus. Manda embora, irmão. Manda embora. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal, sai deles. Sai da casa deles. Sai da família deles. Sai da saúde deles. Não volte mais, eu te proíbo. Em nome do Senhor Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Pode dar glória a Deus, igreja. Aleluia. Sejam revestidos do alto. O teu corpo não é tempo para o pecado, é tempo do Espírito Santo. Então não é tempo para a enfermidade. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Toma posse da tua bênção. Toma posse da tua cura impossível. Toma posse agora daquele seu impossível na tua finança, na tua casa, na tua família. Em nome do Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo toda a tua casa. Seu marido agora sendo salvo em nome do Senhor Jesus e vindo glorificar a Deus. Creia, creia. Seu filho, sua filha, seu genro, sua nora, tem que chamar a existência. Tem que chegar, meu. São as pequenas nuvens que Deus vai te mostrar e que está vindo chuva de bênçãos lá na sua casa. São pequenas nuvens, são pequenas mudanças que vão acontecendo naquela vida que parecia que cada vez ia ficar pior.
mas que Deus vai permitir você enxergar para glorificar. Dá glória a Deus, igreja. É ação de graça, é você já agradecer por aquilo que você nem recebeu, aquele emprego que você não tem, ou aquele cargo que você não tem, aquela faculdade que você não tem, aquela viagem que você não fez. Oh, mas que se for para dar errado, vai dar errado, e Deus não vai permitir, porque nós confiamos em Deus. E que seja feita a tua vontade, Senhor, na sua vida, tanto na terra como no céu. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado. Eu tomo posse do meu impossível pela minha fé em Cristo, para a tua glória. Amém e graças a Deus. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Só vitória, amém? Olha para você e para o seu corpo, alma, espírito, mente, coração. Quem aqui já está mais preparado? Pastor, agora eu aprendi os mandamentos, tinha coisa que eu não sabia, agora eu sei, e agora eu vou procurar aprender mais, porque aqui é só os 10 mandamentos, tem muito mais. Amém? Em nome do Senhor. Quem aqui está melhor? Em nome do Senhor. Graças a Deus. Praticamente 100% da igreja é só bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Povo de Deus, meus amigos do Facebook, às 18 horas tem mais, hein? Não está em jejum, mas o jejum é essa causa impossível, esse propósito da manhã. Mas à tarde não é diferente, é a causa impossível também. É o socorro e a resposta de Deus em nome do Senhor Jesus. O último domingo do mês de maio de 2022, o último culto domingo do mês de maio de 2022. Amanhã eu vou abrir um jejum meio diferente. Geralmente eu faço o último dia de culto em jejum, mas amanhã eu tenho alguns compromissos pela manhã. Talvez eu tenha até um compromisso à tarde, mas eu vou fazer o culto da noite em jejum, hein? Segunda-feira aqui às 19h40, culto em jejum. Venha buscar. Quanto tempo você não vem na igreja de segunda-feira? 19 horas e 40 minutos aqui na Avenida dos Remédios 1326, ainda hoje às 18 horas, o culto do socorro e da resposta de Deus em nome do Senhor Jesus, para você aprender os mandamentos e você praticar. Povo de Deus só é destruído, só falha, só cai por falta de conhecimento. Venha buscar o conhecimento de Deus. A Igreja da Graça é assim, é ensinamento para todos. Serve tanto para o crente mais crente, como aquela pessoa que está começando hoje. Você vai aprender e vai tomar posse da tua bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Independente da religião que você tenha. Fique na graça e na paz de Deus, e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Ótimo domingo a todos.